Olá, tudo bem? Ali no livro de Apocalipse, ali no capítulo 12, verso 17, ali fala que o dragão, ou o diabo, ele está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus. E a pergunta que muita gente faz é se a pessoa, um ser humano, consegue guardar os mandamentos de Deus. Quando Jesus fala sobre os mandamentos de Deus, parece que ele ainda deixa as coisas mais difíceis. Porque Jesus fala, se a pessoa olhar para uma mulher com má intenção, já adulterou com ela. Jesus falou outras coisas mais ali naquela passagem. Mas, segundo a Bíblia, o ser humano, ele pode guardar os mandamentos de Deus. É possível guardar os mandamentos de Deus. O que acontece é quando a pessoa ele aceita Jesus, ele é justificado. Uma pessoa aceitou Jesus, Jesus perdoou os seus pecados, ele é considerado uma pessoa justa. Porém, segundo a palavra de Deus, ele agora entra num processo de santificação. E a Bíblia fala que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Imagina os discípulos. Os discípulos tiveram encontro com Jesus, mas os discípulos, quando eles andavam com Jesus, eles não eram nada perfeitos. O apóstolo João era chamado filho de trovão. O apóstolo Pedro com toda a sua impulsividade. Então isso mostra que os discípulos, eles tiveram que passar por essa fase de crescimento. A gente vê no final da vida dos discípulos, eles eram pessoa completamente mudada, completamente transformada. Inclusive o apóstolo João é chamado o discípulo do amor. Imagina o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também passou por esse processo de mudanças. O apóstolo Paulo chega a dizer, ele fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ele fala também, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então o apóstolo Paulo, ele passou por esse processo de santificação. E isso é um processo que dura uma vida inteira. E quando a pessoa aceita Jesus, Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então ele nasce de novo. Ele nasce da água do Espírito, segundo os ensinamentos de Jesus. E uma pessoa que nasce de novo, porque segundo a Bíblia, aquele que nasce da carne é carne. É o nascimento normal de qualquer pessoa. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ele nasce para viver uma vida em Espírito. E se pode comparar com uma pessoa que nasce na carne. Porque quando uma pessoa nasce uma criança, ele é considerado perfeito o seu estágio de criança. Pois ele precisa de crescimento. Quando a criança nasce, ela não tem cabelo, ela não tem dente, ela não sabe andar. Mas com o tempo ela vai mudando. Então a pessoa que nasce no reino de Deus, ela não pode ficar estagnada. Ela tem que ter essa fase de crescimento. E ela cresce, o alvo dessa pessoa é Jesus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala, quanto a mim, eu não julgo ter alcançado. Ele fala da perfeição. Mas uma coisa eu faço, eu caminho rumo ao alvo. O alvo do apóstolo Paulo é Cristo Jesus. O nosso alvo nem sempre é guardar os mandamentos de Deus. O nosso alvo é ser semelhante a Jesus. Esse é o alvo certo. À medida que eu quero ser semelhante a Jesus, a minha vida vai mudando e eu vou andando de acordo com os mandamentos de Deus. Então esse é um processo. E nesse processo tem pessoas que às vezes crescem mais rápido, outras pessoas que às vezes é mais lenta. Mas todas as pessoas que estão nesse processo é considerada justa por Deus. Se Jesus voltar, a pessoa estiver nesse processo, ele é considerado justo, considerado que guarda os mandamentos de Deus, porque ele está nesse processo de santificação. Então a Bíblia ensina, segundo os ensinamentos bíblicos, é possível a pessoa viver uma vida santa, guardando os mandamentos de Deus. Mesmo porque está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, ali está escrito, fala sobre o fruto do Espírito.
Então a pessoa que ele vive em espírito, ele colhe o fruto do espírito. Ou seja, ele colhe aquilo que ele plantou. Ele planta no espírito e colhe o fruto do espírito. Que fala que é paz, longanimidade, alegria, mansidão, bondade, fidelidade, domínio próprio. E fala que contra essas coisas não há lei. Não há julgamento contra essas coisas. Porque a pessoa que tem essas qualidades é porque ela vive em Cristo. Porque Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se você aprende de Cristo, vive uma vida em Cristo, naturalmente você vai guardar os mandamentos de Deus. Isso é impossível para o ser humano, porque a tendência do homem é carnal. E a lei, ela é espiritual. Por isso a pessoa precisa nascer de novo e viver no Espírito. E à medida que o tempo vai passando, ele vai crescendo, porque Jesus ele veio nos livrar do pecado para nos fazer conforme, nos transformar conforme mais semelhança de Deus. A gente percebe no livro de Apocalipse, no capítulo 14, ele fala que os salvos terão o nome de Deus e o nome do Cordeiro. Isso significa o caráter de Deus. Então Jesus, com o passar do tempo, esse processo de santificação, ele vai implantando em cada um o caráter de Deus para que a pessoa esteja pronta para morar na eternidade, para morar no reino eterno.